Retornando aqui, vamos agora só para o pedido de vista. Já havia pedido vista? 2.6. Não é meu. Não, é da desembargadora Edna, não é isso, desembargadora Edna? Eu tinha pedido vista, tá certo, desembargador? Eu estou apresentando, houve um... Pedido de vista, como adiante. Aí eu vou apresentar meu pedido que eu tinha pedido vistas, tá certo? O voto visto. É o 020 51 14 dígito 28, 2023. Rememorando o caso, trata de recurso de apelação interposto por Wanderson Firmino de Souza contra a sentença do juiz da segunda vara criminal da comarca de Maracanaú. A eminente relatora, desembargadora Maria Edna, votou pelo provimento do recurso a fim de absolver o recorrente, aplicando o princípio indúbio pro réu. Com principais fundamentos, apontou que a condenação se baseou única e exclusivamente na versão apresentada pelo policial civil, que fez análise das imagens colhidas durante a investigação, a qual apresentava contradições e indicou que as imagens constantes nos autos são insuficientes para vincular a autoria do delito recorrente. Pedi vista para melhor analisar todas as circunstâncias do caso, e eu estou aqui acompanhando inteiramente o voto da eminente relatora. Então, assim, né, bem visto do avançar da hora, eu acompanho a eminente relatora. O senhor também já tinha acompanhado, né, desembargador? Então, por unanimidade. Vamos para os destaques. 4.2, apelação 020 12 49 de 51 2023, da relatoria da desembargadora Maria Edna Martins. A senhora está adiando, não é isso, desembargadora? 4.10, apelação 020 77 15 de 35 2021, também da relatoria da desembargadora Edna. A senhora está adiando, confirmo, né? Sim. 4.11, apelação 00 502 83 de 94 2020, também da relatoria da desembargadora Edna. A senhora está adiando, é isso? Eu ainda não vi, não, mas você está dizendo que é. Está Confia, dizendo, né? pois é, que é 020 6669. Ai, não, isso aqui é Não, do 00 502 83 de 94. Porque tem uns processos aqui adiado. 83, 94, certo. Exatamente. Okay. Agora vamos ao processo pendente de julgamento. 3.25, com habeas corpus do desembargador Henrique. É 062 5604 de 95, 2025. Nesse processo aqui, desembargador Henrique, eu vou pedir vista. Tá certo? 3.38, habeas corpus, também da relatoria do desembargador Henrique, habeas corpus 062 5462 de 91, 2025. Falta a desembargadora Ângela votar. 5462, 91. 6291. Foi colocado a tempo. Foi. Eu acompanho sempre. Por unanimidade, habeas corpus concedida. Agora da relatoria da desembargadora Ângela. 3.52, habeas corpus 062 5472 dígito 38, 2025. O voto da desembargadora Ângela, pelo sentido ordem parcialmente conhecida e denegada na extensão cognoscível. A desembargadora Edna voltar. A violência doméstica contra a mulher, né? Exato. Eu fiquei, assim, na dúvida desse processo, é porque
parte autora, ela juntou aqui umas declarações escritas das vítimas, pedindo a revogação das medidas protetivas ou então pela liberdade do acusado. Não se revela, eu sempre estou assim, não se revela suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva. Eu acho assim, se a ação é uma ação própria da vítima, se ela está dizendo que aceita a revogação das medidas protetivas, porque a gente, assim, a justiça, nós, o judiciário, vai, assim, se meter numa privacidade, porque é uma privacidade, é uma, vamos dizer assim, é uma preferência dela. Se ela veio aqui e trouxe essas declarações dizendo que aceita a revogação das medidas protetivas, ou pelo menos a liberdade do acusado, então vamos para o que causaria menos, assim, vamos dizer, menos mal, a liberdade do acusado, mantendo as medidas protetivas. Desembargadora Edna, eu levo em consideração duas coisas. Foram duas declarações completamente descontextualizadas, né? Ela juntou aqui, não apresentou ao juízo de origem. E a segunda coisa também que eu levo em consideração, assim, eu não sei em que condições essas declarações foram firmadas. Eu digo isso aqui no voto. Muitas vezes as vítimas de violência doméstica, elas são pressionadas. Então, tanto é que a Lei Maria da Penha, ela exige a presença da vítima em audiência até para ratificar ou não se deseja a continuação das medidas protetivas de urgência. Entendi eu que essas declarações avulsas não deveriam ter o crédito suficiente. E quanto a essa questão de que se as próprias vítimas estão abrindo mão, na verdade, a ação, ela não é mais nem delas, né? É do Ministério Público. E a gente tem que protegê-las, mesmo que elas não queiram proteção. O Estado e o Judiciário têm que dar essa proteção plena, né? Então, foi por isso que eu entendi e acho que essa ideia de que, olha, se as próprias agredidas não querem, por que o judiciário vai manter preso e ainda, né? Porque não é aqui o que a gente está levando em consideração, e eu digo aqui na ementa, o sistema jurídico não se pode pautar exclusivamente pela vontade momentânea da vítima, sob pena de se inviabilizar a efetividade da proteção estatal e a prevenção de novos episódios de violência. Mas e qual seria a diferença entre eu, vítima, chegar lá no juizado e dizer que não tinha mais interesse nas medidas protetivas, ou assinar uma declaração dizendo isso? Porque lá ela poderia ser confrontada, inclusive, pelo Ministério Público, não é? E aí seria em relação às MPUs e não à prisão preventiva, né? Em relação às medidas protetivas de urgência e não à prisão preventiva. Né? As medidas... Olha só, ela foi um caso de muita violência, né? A senhora viu aqui que o suposto agressor, né? Ele ofendeu a integridade física da filha e da esposa, causando lesões corporais. Elas saíram, os policiais viram quando elas saíram ensanguentadas, né? Bastante sujo de sangue. Eu, sinceramente, acho que essa declaração essa declaração das vítimas não pode ser vista de forma absoluta. Mas compreendo a sua posição, mas mantenho o meu voto.
Doutor Cid, o senhor já tinha votado? Já. Acompanhando, né? Tá certo. Então, por maioria, né? A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer parcialmente do habeas corpus para, na extensão conhecida, negar a ordem nos termos do voto da eminente relatora. Vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Maria Edna Martins, que concedeu a ordem impetrada, consignando o trucem a declaração da vítima, não é isso? Sim. 3.53, habeas corpus 062, 55, 92, dígito 81, 2025. Também na relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Pauta. 9281. Já foi votado. Não. Voto de desembargadora Edna. Trancamento de ação, né? É. Eu não estou lembrada desse daqui, não, mas pois eu vou, principalmente por ser lá no Cariri, que ela é uma coisa muito violenta com relação às mulheres, eu vou acompanhar a relatora. Porque habeas corpus não conhecido por unanimidade. 3.61, habeas corpus 062, 5662, de 98, 2025. Também da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Falta desembargadora Edna, não é isso? Qual é? 062? É o O meu 062, 5662, de 98. 062, 5662. Eu acompanho a relatora. Por unanimidade, habeas corpus não conhecido. 3.72, habeas corpus 062, 47, 98, de 60, 2025, da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto. O voto do desembargador do Dr. Cid foi no sentido de ordem de habeas corpus denegada. Pois não. É o 062, 4798, dígito 60. Esse é um excesso de prazo na formação da culpa. Esse paciente está com essa medida cautelar, que é suspensão da função pública e restrição de acesso a estabelecimentos prisionais, desde 2023. Pode repetir o número aí, desembargadora, que falhou aqui o mensagem. Ó, 062. 062, 4798, dígito 60. Certo. Estava aqui, abriu.
eu assim, não entendi aqui, porque ele disse aqui que o impetrante argumenta que o paciente não é réu nesse processo. Como é que a pessoa vai pedir um habeas corpus porque ele não é réu no processo? Eu não entendi, aí eu não votei para ver se o... Também já estava quase 1h da manhã, aí a gente, para ver se o relator diz aí porque a razão dessa frase, que se ele não é réu, para que ele está pedindo? Eu vi aqui. Olha, as medidas cautelares foram impostas em 17/10. Quando ele recebeu da denúncia, ele foi afastado dessa função pública de agente penal e proibição de acesso ou frequência a qualquer estabelecimento penal do estado do Ceará. Aí foi ratificado a denúncia em 30/11/2023, expedido vários ofícios, carta precatória. Pronto, aí para lá, depois disso, só tem um parecer do Ministério Público opinando pelo indeferimento das medidas cautelares remanescentes ao paciente que correu, em especial a de afastamento da função pública. Na verdade, esse outro verifica-se que não há realmente outro processo em relação a ele, correto? Eu faço menção no voto às folhas 9 do voto. Sim, A questão... Aí o juiz não marcou audiência, não fez mais nada, recebeu a denúncia, ratificou a denúncia e pronto. Incluiu feito para pauta de audiência, mas nunca foi marcada. Audiência nada. Segundo diz aqui o seu... Realmente há aquele binômio que eu verifiquei, há crime, inclusive, de tortura imputado ao paciente, mas, de fato, não há instrução sequer em andamento. Nem marcado. Se não seria o caso de saber, assim, deles, se ele foi processado lá no comando da polícia, não, ele não é polícia, corregedoria de presídio, é? Que Não, faz? corregedoria das forças públicas, né, que engloba todos. Ele é policial. Aqui diz no parecer ministerial, ademais em consulta ao sistema Cancún, constatando que o hora paciente realmente já respondeu outro processo, aí cita o número, né, 09, que não é esse, e agora novamente volta a delinquir. A situação nos leva a invocar a súmula 52. Inquéritos e ações penais em andamento justificam. A verdade é que, segundo o... Mas isso não pode ficar, na minha opinião, a vida toda. O processo parado e ele com a medida cautelar. E ele já está sob as medidas cautelares, né? Ele está. Não é prisão, é as medidas de prisão. Ele está com medidas cautelares. Cautelar diversas da prisão e ele quer a revogação dessas cautelares. Eu acho, voto no sentido da manutenção. Isso poderia incluir a recomendação. E qual é a vara desse processo tão rápido? 4ª Vara, criminado com Marcos Juazeiro do Norte. Elaine Juazeiro. Ó, aqui diz, foi marcado para comparecer.
Notifico pessoalmente testemunha Francisco para audiência, para ser julho 19 de agosto de 2025, às 14 horas, a fim de prestar depoimento do processo que já está feito os expedientes. É o segundo processo. Eu abri aqui o processo. Então, tem audiência designada. E, por enquanto, estão as medidas cautelares. Não é prisão. Senão não teria essa notificação para testemunha, né? Se não tivesse sido designada. Para agosto de 2025. Acusação de crime de tortura. Isso é policial penal, né? Ele é policial penal. É por maioria, né, presidente? Por maioria, ordem de habeas corpus denegada. 3.79, conflito de jurisdição, sequência de 4 zeros, relator desembargador Henrique, sequência de 4 zeros, 298, dígito 76, 2025, relator desembargador Henrique, a desembargadora Ângela não votou. Porque nesse conflito, o desembargador Henrique entende que não há imputação de delito de organização criminosa, não é isso, desembargador? É. Foi esse ponto aí que eu fiquei na dúvida. E aí determinou a remessa dos autos Para a vara única da comarca de Novo Oriente. de Novo Oriente, né? Eu vou acompanhar, embora certo, um pouco claudicante, mas eu acompanho. Tá certo, então, por unanimidade. 4.13, também da relatoria de desembargador Henrique. Petição criminal, sequência de 4 zeros, 188, dígito 77. Esse daqui, desembargador Henrique, o voto não está disponível. Olha, Tá certo? Entre ela e a cadeira de lá. Eu peço minhas desculpas. Então, o senhor está adiando, né? Tá próximo. Tá certo, adiado. Tem mais. Tá, tem o seu sequência. 4.14, também da mesma forma, petição criminal 062, 35, 18, dígito 54. Também o voto também não está disponível, desembargador Henrique. Então, adiando, né? Isso. 4.17, também da relatoria do desembargador Henrique, há uma grave execução, sequência de 4 zeros, 551, dígito 13, 2019. Falta a desembargadora Ângela voltar. Observação. Só fui ler agora. Seu voto, no sentido de recurso conhecido e não provido de ofício, exclusão de penalidade. É um agravo em execução, né? É. O número 26, é? 5113. 5113. Sim, eu pus aqui o chatzinho, né? Porque o desembargador Henrique considerou que o descumprimento do perímetro de monitoramento não configuraria falta grave. Eu juntei no chat dois julgados, um da 5ª e outro da 6ª turma do STJ, dizendo que a quebra do perímetro constitui falta grave. Então, eu peço vênia para divergir do voto no agravo em execução, porque, segundo as minhas pesquisas, caberia a regressão do regime. Então, por maioria, né? 4.18, agravo em execução 800, 29, 61, dígito 92, 2021, também da relatoria do desembargador Henrique, só que aquela história do voto está indisponível, né? Então, está sendo adiado. 4.19, apelação, sequência de 3 zeros, 40, 33, dígito 18, também voto indisponível. Desembargador Henrique, adiado. 4.19. Foi. Adiado. 28 anos. Não, 4.18, agora 4.19 já foi. Desculpa, Tá. o nosso poder é diferente. Sim, Ah.
4.20, apelação 00-501-18, dígito 07, também da relatoria do desembargador Henrique. O voto está indisponível, então o desembargador está adiando, não é isso, desembargador? Pois é. 4.26. Apelação 027-5280, dígito 11, 2024, também da relatoria do desembargador Henrique. Voto indisponível. Também está adiando, né? Ah, pois não. 4.27, apelação 028-7605, de 52, 2023, da relatoria do desembargador Henrique. O voto está indisponível, o desembargador está adiando, não é isso, desembargador? Pronto. Agora, 4.34, apelação da minha relatoria, 020... Terminaram. 028-5605, dígito 45, 2024. É a história da receptação, né, que no meu caso é provida, mas aí vocês, né, são contrários, né, que eu acredito que tem que ter o crime antecedente, vocês não. Então, desembargadora Ângela, né, lavrar o acordo. Despedida, desembargadora Ângela. O cara pode negar a probabilidade. É. Só em relação à receptação, que eu vou Certo. desembargadora rotina. É 28-5605, né? É, 5605-45. 4.46, recurso antidistrito, sequência de 3 zeros, 31, 76, dígito 80, 2000. Relatoria da desembargadora Ângela. Quem falta? Desembargadora Edna. Qual é o número? Eu É tô o olhando aqui. 30000 31 76, dígito 80, 2000. O seu é o último. Ainda fala do doutor Cid. Não, você já votou, falta dos teus, assim, falta o voto. Até os deles, né? Eu sei que aqui tem um problema com esse acusado, o Isaac. Me lembro disso, mas eu não estou vendo, não me lembro o que foi que eu vi. Se é um homicídio, que a pessoa, são três acusados, e ele ele foi acusado porque ele diz aqui que ele não fez nada. As testemunhas dizem que ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi quebrar um olheirão, um orelhão, destruiu para que ninguém ligasse para a polícia. Já tem orelhão? Lá em Campos É o Sales, novo, né? Não, mas o cumprimento. É aquele é esse, né? antigo,
É do ano 2000. Mas mesmo assim, acho que nessa época não tinha mais, não, o orelhão. Aí ele diz aqui só. Desembargadora, chegou ele, o Isaac era ele, o cunhado e o sogro, O Geraldo e o Francisco João de Lima. Eram 3 pessoas. E aqui, pelo que eu vejo aqui na narrativa, ela diz aqui, ninguém viu quem foi que atirou. Elas escutaram um tiro, mas ninguém viu quem foi que atirou. Escutaram o tiro e ninguém viu. Sempre é assim, né? A vítima saiu para providenciar o almoço quando escutaram um tiro. Que não deu, afirmaram que não deu para ver quem efetuou o despacho. Os 3 desceram juntos do veículo, que o Isaac, assim que desceu, correu por quebrar o orelhão. Eu vejo aqui que essa participação desse Isaac não ficou muito clara nesse homicídio. Quer dizer, que nenhum dos 3, porque o pessoal nem viu quem era que estava com a arma na mão, porque você pode não saber quem atirou, mas quem atirou estava com a arma na mão, né? Não tem. Uma briga, parece que é uma briga de família, né? Nesse caso, os 3, né? Era o sogro, o filho e o cunhado, né? Cunhado do filho e genro do sogro, né? O marido da filha do... Vocês entenderam, o Francisco Francisco era o pai do Não, eles saíram. Geraldo. Eles saíram juntos nesse carro e tiraram a vida da vítima, né? E a questão era sobre, na verdade, o suposto motivo do crime não era coisa de família, não. Era questão de que a vítima estava dizendo que ia fechar o caminhozinho onde passavam os animais do... Acho que é esse aqui, quer ver? Ave Maria. De família. Acho que é isso mesmo. É tanto processo que a gente vê, mas eu acho que é isso. Essa pronúncia é só do Geraldo e do Isaac, né? Não? Que o outro já foi desmembrado. Mas o fato de ele ter quebrado, ele não só quebrou o celular, o orelhão. Aqui a gente já pegou um que quebrou o celular quando a polícia chegou lá, né? O STJ até refez, viu, essa decisão? Foi. Então, foi para garantir que ninguém chamasse a polícia, né? Porque eu acho que eu não vejo assim uma sustentação de prova assim firme para que ele vá para um júri. Na verdade, para ir a júri não precisa de precisa de indício, né? Mas a senhora não vê nem indício? Assim, eu acho que eu vou acolher o seu voto,
para ver se lá fica mais movimentado, porque Campos Sales é muito mole. É muito longe, o pessoal é muito mole. Ah, Então, pronto. Então, por unanimidade, Campos Sales. então, por unanimidade, recursos conhecidos e desprovidos, né? Doutor Cid, agora. 4.51, apelação 028, 0007, dígito 21, 2020. Falta? Você já foi, né? Já foi? Já foi julgado. Já foi? Ótimo. Foi o que tá faltando. Tá certo. Ótimo. 4.52, apelação sequência 3 zeros, 81, 60, dígito 04, 2017. Também do doutor Cid. Apelação criminal conhecida e desprovida. Top desembargador Henrique. 2017. Desprovimento, né? É. Acompanha, né? Então, por unanimidade, apelação criminal conhecida e desprovida. Agora o último. 4.56. Apelação 0200 182 de 55, 2024. Também da autoria do doutor Cid. O recurso do doutor Cid volta no de recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000. Aquele do sucesso, Margador. Pode ver a parte final. Houve alteração. Nós conversamos para o chat, é bom? Fez alteração. O sucesso, Ele afastou o SUSI, né? Vou atualizar. O sucesso, embora seja um benefício, Ser não mais pode ser oneroso aplicado do que de o modo a regime se tornar mais oneroso ao condenado do que o regime inicialmente fixado, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurada a desvantagem do sucis fixado em prazo superior à da própria pena impõe seu afastamento. A indenização fixada deve-se observar a extensão do dano, o grau da culpa e a capacidade econômica do réu, motivo pelo qual o valor foi reduzido para R$1.000, de modo a assegurar a efetividade do pagamento. Então, foi tudo nesse sentido. O recurso conhecido e provido para afastar o sucis, permitindo o cumprimento da pena em regime aberto e reduzir a indenização por danos morais para R$1.000. Perfeito, Adil. Acompanho. Então, e por unanimidade. Então, declaro encerrado, né? Os pedidos. Gostaria só de perguntar sobre aquele processo da Durante, que ela vai entrar de férias. A gente já pode colocar na processão, né? Tendo visto que até um voto da desembargadora Ângela e do desembargador Cid. Qual? E a desembargadora Edna pediu visto. Sim. Já pode trazer a processão? Pode. Né? Tem o prazo de 10 dias. Presidente. Sim, pois não, desembargador Henrique. Só duas coisinhas bem rapidinho. Conforme já foi dito informalmente, agora eu queria que registrasse em relação à desembargadora Ângela e a Adeline. Pelos cálculos da desembargadora Ângela, é a última sessão, porque ela vai entrar em férias e, em seguida, vai ocupar a quarta Câmara Criminal. Quer dizer, desembargadora Ângela, que Vossa Excelência foi uma grande aquisição do Tribunal de Justiça, vindo do Ministério Público, estudiosa, trabalhadora, empresta seu intelecto aqui com maestria, engrandeceu muito essa Câmara aqui, o período, aprendi muito com Vossa Excelência, como sempre aprendo aqui com todos, cada dia, ninguém sabe tudo, é um pouquinho de cada um, retalho de cada um, a gente vai adquirindo mais conhecimento para uma melhor prestação jurisdicional. Temos divergência, obviamente, mas sempre no campo das ideias, na parte técnica, mas Vossa Excelência sempre me tratou muito bem, muito respeito, e eu só tenho a agradecer essa aprendizagem que tive aqui com Vossa Excelência. Aqui chegou, firmou seu nome, eu disse, trabalhadora ao extremo, talvez ela até hoje, doutor André, os 10 processos aí para julgar. Tenha 10 não, porque aí você vai receber um bocado, né? Já sei que eu vou receber. Tem como também... Só tiver 10.
A Madeline, que está nos abandonando, eu tentei recurso aí, mas não houve admissibilidade do recurso, nem em relação à Ângela, nem em relação à Madeline, como eu sem prejuízo aos demais servidores. Eu sempre repito, é a pedra angular aqui da Secretaria da Terceira Câmara Criminal. Então, só desejo muitas felicidades tanto a desembargadora Andréia, a desembargadora Ângela, como a Madeline. E outro ponto, bem rapidinho também, eu sei que o adiantado da hora, desembargadora ele já está olhando de lado para mim, é o seguinte, é só registrado o mutirão, que através do pena justa foi determinado pelo CNJ o início do mutirão nesse mês todo de julho. Vão ser analisados aqui no Ceará, a abertura foi segunda-feira, por volta às 10 horas, com a presença do presidente, da corregedora, do Ministério Público, doutor Halley, Defensoria Pública, todo, OAB, todos envolvidos. Foi a abertura e serão examinados aqui mais de 7 mil processos. São muitos processos. Todos, Bardora Ed, todos os colegas sabem, todas as prisões, mais de um ano, serão examinadas, prisões provisórias, todas, sem exceção. Em relação àquele negócio da maconha, das 40 gramas. Sim, vocês já vão fazer um pente fino. Vai ser tudo reexaminado. Nesse mutirão, negócio de mãe e pai, filhos menores de 12. É uma séria portaria, lei que é uma séria de casos que serão examinados. Aqui nós temos atualmente aproximadamente 25 a 26 mil presos. Desses são os 3 mil definitivos, uns 7 ou 6, eu sou meio de cabeça. Principalmente a hora dessa, né, desembargadora? Uhum. Mas os 4 mil em execução provisória, tem muitos, quase metade são provisórios. Serão tudo reexaminados, isso aí tudo. Era só isso que eu queria dizer. Desembargador, só uma dúvida. Obrigado. Pena justa, todo em primeiro grau e em execuções criminais, é isso? Vai ser examinado. Aí a secretaria daqui, a Segov, que chama? Segov, ela fez o levantamento de todos os processos a serem examinados e está encaminhando para as comarcas. Aí vai ter uma reunião do GME com o juiz, com todos os juízes penais, né, tanto do juiz do conhecimento como juiz da execução, para traçar as diretrizes. Pena justa. É o pena justa. Alguém mais quer falar? Eu gostaria também de me despedir. Não, eu queria só então, antes de se despedir, eu queria falar. Eu queria dizer assim, que agradecer, desembargadora, a sua amizade, sua companhia, seu trabalho durante, né, esses anos aqui, que foi uma feliz, né, chegada aqui. Realmente você nos tocou, né, sua presença, não é, com sua sabedoria, sua inteligência aqui na Câmara, e eu quero desejar a você toda a felicidade e que Deus esteja sempre te iluminando, né, nessa nova etapa, e que é como você disse, só até logo que nós sempre nos encontraremos nas sessões criminais, né, e nos corredores aqui do tribunal. Então, conte conosco, conte com nossa amizade sempre, tá certo? Eu quero agradecer também aqui o trabalho e o empenho da Madeline, que, né, com o Hélito sempre coordenando tão bem aqui os trabalhos, e desejar muita felicidade, Madeline, que essa é exatamente, você saindo totalmente da sua zona de conforto, que também você seja muito feliz e tenha muito sucesso, certo? E agradeço só a amizade de vocês, que vocês, assim, estão sempre aqui, no coração. Pois não. Eu, assim, fico muito emocionada. Depois, Madeline também tem que falar. Eu também fico muito emocionada, porque foram quase 3 anos, foi minha câmara de chegada no TJ, e trabalhando no crime, que é um lugar que eu gosto de estar. O desembargador Henrique disse que quem entra no crime não sai, mas isso é uma regra, e a Madeline é a exceção à regra, e a exceção confirma, né? Mas eu estou muito tocada e recebo no meu coração todas essas boas energias e acho que o que mais importante a gente faz na vida são os vínculos de afeto, de amizade. Tudo passa, né? A gente passa por tudo, mas as pessoas que a gente quer bem, que a gente aprende a admirar, que a gente respeita,
ficam no nosso coração para sempre. E vocês todos têm um lugar no meu coração, cada um do seu jeito, do seu modo. Eu digo com toda sinceridade. Assim, vou sentir saudade, botei até no grupo, vou sentir saudade, mas a saudade é um fruto bom das coisas boas que a gente vai semeando pela vida. Então, vocês são meus amigos queridos e vão ser sempre. Eu, assim, estou aqui há pouco tempo, conheço as duas há pouco tempo, né? São só 6 meses, né? 6 meses, né? 6 meses, quase 6 meses que eu estou aqui. E gostei muito de trabalhar. Assim, você já tinha uma experiência, sim, do mesmo estilo na primeira vara, mas foi muito bom, assim, lhe conhecer e travar esses nossos debates. E sempre assim, quando a gente sai, é como se não tivesse acontecido nada. Muito bom mesmo. Espero, sinceramente, que lá na quarta Câmara você se dê tão bem quanto você está aqui, né? E que vai ficar muitos anos no tribunal, né? É um adolescente. Pois é. Ainda vai ter tempo de aprender e julgar muitos processos. Madeline, eu queria até perguntar uma coisa. Se essa ida para lá, além de ser assim, uma promoção do seu pessoal seu, essa parte financeira sempre faz a gente ir para mais adiante, né? Porque eu acho assim, geralmente a gente, no caso dela, assim, ela vai a pedido, né, por uma pessoa que ela conhece, que futuramente vai ser a presidente, mas a presidência antigamente era bom, que a gente era eterno. Enquanto você ficasse aqui, agora não, de 2 em 2 anos, tem esse negócio de mudar, né? A gente tem que pensar bem antes de fazer isso. Ter uma coisa segura e depois, daqui a 2 anos, tá doidinho atrás de outro lugar, né? Eu sempre penso assim, né? Mas eu também espero que você se dê muito bem lá, principalmente porque você vai mudar completamente o tipo de trabalho, né? O tipo de processo, né? O tipo de pessoas, né? Que você já está aqui acostumado. Assim, nós somos do crime, mas eu acho que o crime as pessoas são mais calmas. Fora a lira, o resto é ótimo, né, não? Não é? Fora a lira, o resto é ótimo. Gostei da observação. Né, todos os integrantes do crime são pacíficos. Mas no Sírio tem mesmo gente muito... Eu sou fraco para Desembargadora, a senhora me permite 2 palavras também? Foi não, doutor Não Cid. poderia também deixar de faltar. Quero registrar aqui, desembargadora, meus agradecimentos. Estou aqui nessa fase de aprendizados, né? Já há um tempinho. Aí você vai sair também? Hã? Como é? Ele vai sair também. Aí, mas o fato é que eu cheguei sempre sem compreender nada e sempre incomodando a desembargadora Ângela, todo distante, perguntando como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, e ela em sessão, quantas vezes eu sempre socorria e realmente eu acho que muitas vezes foi muito incômodo, né? Mas quero lhe agradecer por toda a atenção, tá certo? Todo carinho, todo profissionalismo, e dizer que você tinha muita falta, né? Mas cada vez, como a senhora falou, só o tribunal vem crescendo e espero que seja muito feliz e que seja motivo de muito crescimento para Vossa Excelência e para a jurisdição. Quanto a Madeline, desejo boa sorte, mas como a desembargadora Edna falou, possível, as pessoas são... O crime é um céu. É isso, quais são as palavras?
É. Alguém mais quer falar? Ele se considera Deus, mas lá tem Deus mais. Eu tinha um professor que dizia assim, quando a gente se forma em direito, a gente pensa que é Deus, outros têm certeza, né? Tem uns que pensam, tem uns que têm certeza. Eu quero agradecer a presença de todos que nos assistem virtualmente. Muito obrigada e declaro encerrada a presente sessão.